magnífico título da Copa Libertadores conquistado pelo Fluminense, ontem, 4, sobre o Boca Juniors, mostrou mais que um ótimo time dirigido pelo técnico Fernando Diniz. Despertou também o tamanho da simpatia que os amantes do futebol têm pelo tricolor carioca. Somado a isso, percebi que os torcedores tricolores focaram exclusivamente em curtir a felicidade, a emoção e o enorme prazer de ver o time deles ganhar a América do Sul, ao invés de dar atenção a uma possível mágoa ou provocação aos rivais. Pelo menos nos textos que escrevi ontem, os comentários são todos expondo uma felicidade imensa. Falando da simpatia pelo Fluminense, a minha começou logo cedo, mais precisamente quando o excelente meia Samarone veio para o Corinthians, algo que eu adorei à época. Eu tinha um jogo de botão do Fluminense com jogadores que já admirava, mesmo sendo muito novo e conhecendo pouco sobre aquele elenco devido à pouquíssima visibilidade e informação naquele período. Lembro que o meu time no botão tinha a seguinte formação: Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Samarone, Cafuringa, Didi, Flávio e Lula. Esta equipe que foi campeã do Robertão, torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Campeonato Brasileiro à época, de 1970 e do Carioca de 1971, quando os estaduais ainda tinham importância imensa. Não poderia deixar de demonstrar a minha idolatria pelo Félix e pelo Marco Antônio, dois tricolores tricampeões do mundo pela seleção brasileira em 1970. Voltei a me ligar ao Fluminense quando o meu maior ídolo no futebol, Roberto Rivelino, deixou o Corinthians e foi para as Laranjeiras, logo depois que o Alvinegro perdeu o título do Campeonato Paulista de 1974. A saída do Riva me deixou triste, mais até que a derrota para o Palmeiras. Tanto que, em 1975, comecei a torcer para o tricolor carioca e assistia todos os jogos do Estadual do Rio de Janeiro, nas tardes de sábado, que eram transmitidos pela extinta TV Tupi de São Paulo. Por meio do Rivelino, descobri um time maravilhoso que me apaixonei e torci muito. Acabei esquecendo um pouco o Timão até chegar à semifinal do Brasileiro de 1976, com a invasão corintiana, pois retomei as minhas raízes naquela ocasião. Foi a única vez que eu torci contra um time que contava com o Riva vestindo a camisa 10. Desculpe, Riva, mas Corinthians é Corinthians, né? Aquele time do Fluminense me fez ainda mais apaixonado pela arte do futebol, com craques como o meia Carlos Alberto Pintinho, que, para mim, foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. A minha história, no entanto, como jogador profissional em relação ao Fluminense teve início em 1984, quando decidi, vestindo a camisa corintiana, a vaga à semifinal do Brasileirão. Aquele time treinado pelo fantástico Carlos Alberto Parreira era fortíssimo e deu um nó naquele Corinthians da democracia em pleno Morumbi, vencendo por 2-0 o jogo da volta, no Maracanã, terminou sem gols. Eu tinha alguns amigos naquele time do Fluminense, como Paulo Vitor, Branco, Romerito, Assis, Washington e Tato. Este grupo foi tricampeão carioca e do Brasileiro de 84 e ocupa até hoje espaço especial nos corações dos tricolores. Agora, temos este time que conquistou a América, com campanha e futebol admirável. Assistindo a final diante do Boca Juniors, com os torcedores tricolores fazendo muita festa no Maracanã lotado, deu vontade de ter defendido essa